Bom, a gente vai falar agora aqui na Rádio Estadão sobre os riscos de um aneurisma cerebral que aumentam durante o inverno. O nosso contato é com o Dr. Luiz Daniel Settle, membro do grupo de tumores do Departamento de Neurocirurgia da Universidade Federal de São Paulo e integrante da diretoria da Associação dos Neurocirurgiões do Estado de São Paulo. Tudo bem, Dr. Settle? Tudo bom. Doutor, por que o risco é maior durante esse período mais frio do ano? O porquê, na verdade, ninguém sabe direito, né? Ninguém tem esse dado do porquê que é. O que se sabe é que não só o aneurisma, mas todas as doenças cardiovasculares, ou seja, relacionadas com coração e vasos, eles têm um aumento nesse período do ano. O porquê exatamente, ninguém sabe, mas infarto, trombose, e no caso nosso, o aneurisma cerebral tem um aumento nesse período mais frio. E há algo que a gente possa fazer nessa época do ano para se prevenir, doutor? Infelizmente, não. No caso do aneurisma cerebral, não tem nada, não tem um remédio ou algo a se fazer de alguma outra forma que pudesse evitar, se for o caso, de ter um sangramento. Infelizmente, não, mesmo porque no caso do aneurisma, na maioria das pessoas, ele é assintomático. Então, ele só vai dar sintomas depois de sangrar, ou seja, a pessoa nem sabe que tem até ter o sangramento. Então é uma doença silenciosa. Sim, é uma doença silenciosa, infelizmente. E o que é o aneurisma cerebral? O aneurisma cerebral assim, é uma dilatação no vaso, na artéria, em alguma artéria do cérebro, seja ela qual for. Ele tem essa artéria, ela tem uma falha na camada muscular dela, e que com o tempo o sangue vai batendo ali na pulsação normal do sangue, e ele vai batendo nessa parede falha, e ele vai crescendo mais ou menos como se a gente imaginasse como se fosse uma bexiga, que vai enchendo e chega uma hora que ela estoura. Mais ou menos uma analogia para a gente entender como funciona o aneurisma. Ele vai dilatando até chegar uma hora e ele acaba estourando. Isso, claro, é um processo que leva anos, décadas, porque essa falha a pessoa já nasce com ela. Porém, o sangramento, quando ele estoura, isso geralmente vai acontecer depois de 45, 50 anos de idade. A pessoa nasce com ela, mas há casos também, doutor, em que a pessoa pode desenvolver o problema durante os anos de vida? Sim, na verdade, sim, a falha na parede do vaso, a pessoa já nasce com ela, não necessariamente com o aneurisma. O que acontece é que, com o passar dos anos, essa falha, o sangue vai batendo ali e vai criando o aneurisma. Como eu falei, em geral, ele só vai manifestar depois de 45, 50 anos de idade, mas, eventualmente, pode se acontecer em qualquer época da vida. Eu já operei, inclusive, criança com aneurisma. É uma coisa muito rara, é muito raro. Mas pode acontecer também. E essa falha é hereditária, doutor? Então, na grande maioria das vezes, você não consegue ter uma relação direta, ou seja, ter familiares com aneurisma e a pessoa ter aneurisma. E apenas em torno de 10 a 15% você consegue ter essa relação direta, ou seja, você tem outros membros da família, geralmente membros de primeiro grau, parentes de primeiro grau, tios, mãe, avô, irmão, com aneurisma. Então, nesses casos, que infelizmente são a minoria, nesses casos, você tem uma indicação de fazer uma investigação, mesmo que o paciente não tenha sintomas, porque você já sabe que tem vários membros da família com histórico de aneurisma, então, nesses casos, você pode fazer uma investigação mesmo com o paciente sem sintoma, para você evitar ou descobrir se ele tem aneurisma e tratar antes que sangre. E como é Seria feito? a condição ideal. Perfeito. E como é feita essa investigação, doutor? Essa investigação é feita com exames de imagem, no caso a angiorressonância ou angiotomografia e a angiografia digital, que dá um pouco mais de detalhe do que os dois primeiros exames, é um pouco mais sensível. Geralmente a angiorressonância e um pouco menos a angiotomografia são o que a gente chama de exames para rastreamento. É quando a gente tem, por algum motivo, suspeita, então a gente faz um exame como esse para ver se realmente tem aneurisma. Uma vez que por exemplo, faz a angiorressonância, tem aneurisma, aí a gente complementa com a angiografia, que dá um pouco mais de detalhe, aí já no sentido de pensar no tratamento da lesão. E uma vez descoberta essa falha, doutor, como é que o tratamento se segue depois disso?
Então, como eu sempre digo aos pacientes, o aneurisma diagnosticado é aneurisma tratado, ou seja, você precisa promover algum tipo de tratamento, seja ele através de uma cirurgia convencional, ou seja, uma cirurgia aberta, onde é feita, abre-se o crânio com auxílio de microscópio, vai até onde está o aneurisma, coloca um clipe fechando a circulação de sangue nesse aneurisma, ou seja, a partir daí não passa mais sangue para esse aneurisma e não tem mais o risco de sangrar. Ou existe também o tratamento que a gente chama endovascular, feito através por dentro do vaso em si. É basicamente muito parecido com a angiografia, que é muito parecido com o cateterismo que se faz para o coração, só que em vez de esse catéter ir até o coração, ele vai até o cérebro e ele pode tanto fazer o diagnóstico, ou seja, joga contraste, faz o diagnóstico da lesão, quanto ele pode levar para dentro do aneurisma ou micromolas ou cola para fechar também a circulação de sangue no aneurisma. É claro que existem as indicações tanto para tratamento cirúrgico, nem todos os aneurismas são possíveis de fazer o tratamento endovascular, assim como existem outros aneurismas que o tratamento cirúrgico também não é a melhor opção no primeiro momento. Doutor, o diagnóstico precoce, então, ele só acontece com pessoas que passam por essa investigação e pessoas que têm casos na família. E, de repente, as pessoas que não têm casos na família, né, por se tratar de uma doença silenciosa, como é que fica, então, nesse caso? Só vai descobrir no caso de um sangramento, já quando é tarde demais? Exatamente. Na verdade, essas pessoas, assim, porque a gente tem que pesar também a incidência do aneurisma. Em termos de população, a incidência do aneurisma no Brasil não é uma incidência muito alta que em termos de custo-benefício, vale a pena fazer um exame de screening em todo mundo. Então, assim, nos casos dos pacientes que não têm a associação familiar, você vai fazer o diagnóstico ou como a gente chama de achado de exame, ele foi fazer algum exame por algum motivo e acabou detectando essa alteração que não era nem o objetivo primário do exame, ou, por exemplo, o paciente foi fazer porque ele tem uma dor de cabeça crônica ou porque ele tem uma tontura, se fez um exame de imagem, uma tomografia, uma ressonância, acabou achando, ou, infelizmente, só após o sangramento. Muito bem, eu conversei com o Dr. Luiz Daniel Settle, membro do Grupo de Tumores do Departamento de Neurocirurgia da Universidade Federal de São Paulo e integrante da diretoria da Associação dos Neurocirurgiões do Estado de São Paulo. Dr. Luiz Daniel, muito obrigada pelos esclarecimentos. Obrigado a você.